Olá, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe aqui um tema que é o sofrimento. Queria abordar esse tema que muitas vezes a gente foge dele, mas se a gente quer verdadeiramente ser feliz, a gente vai ter que olhar olho a olho, de cara com o sofrimento. E eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente conversar. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer sobre sofrimento é apego e expectativas. Essas duas coisas, apego e expectativas. Tem uma frase do Buda, o Buda Shakyamuni, que ele diz que a fonte do sofrimento é o apego. Quando a gente pensa nisso de forma profunda, no primeiro momento a gente pode dizer assim, tá, mas como não ter apego? Eu tenho um corpo, eu tenho que cuidar dele, eu tenho uma casa, eu tenho que cuidar dela, né? Eu tenho que, de certa forma, ter expectativas da vida. O que eu quero amanhã, né? Eu tenho que ter um plano da minha vida. E até esse momento não tem problema em nada disso. O problema é quando o meu nível de identificação é tão grande que eu já não consigo mais diferenciar entre aquilo que é passageiro e aquilo que verdadeiramente sou eu. Então, muitas vezes a gente pega coisas que são passageiras e quer prender elas, e tem expectativa sobre elas. E aquilo é como pegar água com a mão. A gente pega aquilo e mostra para alguém, mas aquilo já está escorrendo nos nossos dedos. Então, esse nível de apego e expectativas, ele está diretamente ligado a esse ponto de a gente se identificar com as coisas. Mas você me pergunta, mas como não se identificar com as coisas? É simples, é só observar os movimentos da vida. Você observa que quando você era criança, você tinha gostos, você tinha um corpo físico, você tinha opiniões sobre o mundo. E o tempo passou e tudo aquilo que você era quando você era criança, de alguma forma foi deixado. Agora você é um jovem, um adulto ou talvez uma pessoa mais de idade e você tem outros referenciais, você tem outros apegos, você tem outras formas de se relacionar com o mundo. Então perceba que se eu pego aquilo que surge por um momento e eu me fixo aquilo, eu quero que aquilo continue sendo do jeito que eu acho que deve ser, provavelmente eu vou sofrer. Se eu tenho expectativas e acho que eu estou no controle de todas as situações, provavelmente eu vou sofrer. Então esses dois pontos, que é o apego e expectativas, eles são bons para a nossa vida, a gente tem que ter isso para a gente viver, mas a gente tem que tomar esse grande cuidado de perceber que as coisas que surgem momentâneas, elas são momentâneas. O nosso próprio corpo físico, a gente cuida dele, a gente dá boa comida para ele, a gente se exercita, a gente respira, mas vai chegar um momento que eu vou ter que dar tchau para ele. Se eu me apego ao meu corpo físico e crio toda uma vida apenas em função do meu corpo físico, vai chegar o dia em que eu vou ter que sofrer, porque eu vou ter que dar tchau. Então, quando a gente dá tchau, a gente sofre. Não tem problema também em ter um nível de sofrimento. Não é uma questão assim de frieza, que agora eu não sinto mais nada, eu sou livre do apego das expectativas. A gente pode até chorar, mas a gente está livre e percebe que o próprio choro, ele também é algo que é passageiro. Tudo é passageiro. Então a gente não entra na bolha da felicidade condicionada, mas a gente também não entra na bolha do sofrimento condicionado. A gente observa todos os movimentos e a gente vai dançando com a vida. E isso não é uma tarefa fácil. E a gente precisa de muita meditação e muita contemplação para estar nesse ponto de apenas observar as coisas sem estar colado nelas, né? Então, quando a gente vai assistir um filme no cinema ou em casa mesmo, a gente liga aquele filme e a gente sabe que aquilo é totalmente ilusório. Mas no final do filme a gente está preso às emoções que o filme despertou na gente. E a gente pode até ter medo. Se a gente assiste um filme de terror, a gente sai do filme assim, tipo, nossa, deve ter alguém atrás de mim, e aquele ser vai aparecer. Mas aquilo é totalmente ilusório. Mas ainda assim, a gente tem essa sensação. Por quê? Porque a gente se apegou. Se durante o filme a gente tem medo e acaba o filme, a gente, legal, eu tive medo, mas aquilo passou. Mas isso é uma tarefa. E essa tarefa, de a gente ter esse ponto de não identificação, é uma tarefa que precisa de muita meditação e contemplação. Então, um dos primeiros pontos que eu queria trazer aqui agora é essa liberdade da gente olhar para o apego e para as expectativas e estar um passo atrás para perceber que não tem problema eu ter isso,
mas saiba que isso pode mudar a qualquer momento. Alguma coisa acontece lá fora e isso vai mudar. A gente olha agora o cenário do coronavírus, de pandemia, tudo mudou no instalar de dedos. A gente tinha planos de viajar, a gente achou que ia terminar a faculdade, achou isso, achou aquilo, e de repente veio um vírus e pum, fez a gente se colocar numa posição de tipo, ops, será que eu realmente estou no controle? Pessoas morrendo, a gente não sabe quando que a gente as coisas vão voltar ao normal, se é que o normal existe. A gente vê muitas coisas acontecendo, né? É muito interessante esse cenário para a gente refletir sobre esse ponto de que a gente não tem nenhum controle sobre as coisas. A gente, no mínimo, a gente pode ter controle sobre nós mesmos, nas nossas ações. Mas o que vai acontecer lá fora, o dia da nossa morte, o dia da morte dos nossos parentes, o dia que as coisas vão acontecer ou não vão acontecer do jeito que eu quero, isso a gente não tem muito controle, não é verdade? Então, esse é um primeiro ponto. Apego e expectativas. Cuidado! Um outro ponto que eu queria trazer também é sobre a questão que tem, assim, o sofrimento, ele é um aprendizado. Tem esse ponto, assim, né? O sofrimento, ele é um aprendizado. Esse ponto é um ponto que eu acho um pouco delicado, porque a gente pode dizer que sofrer é uma forma da gente aprender. Mas a gente vai ver, assim, pessoas que sofrem e entram numa depressão muito profunda. Aí você pode estar dizendo, não, mas essa pessoa está na depressão porque ela está aprendendo, né? Eu acho uma abordagem um pouco insensível, né? Então, o sofrimento, ele pode sim fazer a gente se amadurecer, porque a gente vai sentir na pele, né? Se a gente, sei lá, pisa na bola com alguém, a pessoa pega as coisas dela e vai embora, a gente se arrepende, talvez a gente vai ficar um bom tempo ali se remoendo por aquela situação, né? Então eu acho que o sofrimento, ele pode sim ser algo que vai mexer internamente com a gente e pode trazer um nível de sabedoria, mas isso não é uma regra. Tem pessoas que pegam sofrimento e colocam mais sofrimento, mais sofrimento, mais sofrimento, e elas entram em estados depressivos muito profundos. Então o sofrimento pode sim ser um grande aliado no nosso processo de cura, mas ele não é uma regra. Pode ser que muitas pessoas, ao se debaterem com sofrimentos profundos, gerem mais sofrimentos. Se essas pessoas não têm esses meios hábeis de pegar essas situações e fazer com que aquilo seja uma fundação para ela construir a casa delas, né? Vai ser um outro degrau de uma escada que elas estão subindo numa direção, pode ser que elas se afundem ainda mais. E ali, quando elas se afundarem, é muito mais difícil tirar. Então a gente às vezes não tem essa capacidade de lidar com o sofrimento. Muitas vezes a gente entra em situações e demora muitos anos, né? Muitas terapias e muitos retiros e muitas meditações e muitas, sei lá, detox para a gente mudar algo, né? Então essa questão do sofrimento ser algo que é uma sabedoria ou que traz um nível de amadurecimento espiritual, eu acho que pode ser assim. Na minha experiência, isso foi assim, mas eu vejo em outras experiências que não foi assim. Eu vi pessoas se afundarem em muita depressão, tá bom? Então, esse segundo ponto o sofrimento pode ser um amadurecimento, mas também pode ser um outro peso que vai colocar a gente mais para baixo. Tudo depende da nossa capacidade de lidar com aquilo. Então, essa ideia de que o sofrimento, né, ele também é uma forma da gente pagar uma conta, também tem essa questão. Então a gente vê isso muito, principalmente talvez dentro da visão judaico-cristã, onde Jesus carregou a sua cruz, né? Então a gente tem que carregar a nossa cruz, a gente tem que, é um peso, né? A vida ela é pesada porque a gente está carregando a cruz. Isso também é uma coisa assim um pouco, é uma abordagem que eu também não gosto muito, né? Porque novamente volta ao ponto anterior, né? Carregar a cruz, mas que cruz, né? A gente tem, talvez a nossa cruz seja a nossa ignorância de não conseguir olhar para o outro, entender o outro no mundo dele, de estar tão presos nos nossos apegos, nas nossas expectativas, que a gente esquece de tudo, né? A gente pega a nossa visão e coloca numa direção
a ponto de esquecer que existe um mundo, que existe uma teia, que todas as minhas ações elas vão reverberar em diversas direções. Então esse ponto assim de carregar a sua própria cruz, então esse ponto assim do sofrimento ser algo que a gente tem que fazer porque a gente está pagando uma conta, mas que conta é essa, né? Eu não quero essa conta não, né? Põe, sei lá. Então, se Deus criou tudo, a culpa é de Deus. Vamos assim, ser sincero, né? Quem é que fez, né, tudo? Quem é que começou esse processo, né? Que conta é essa que a gente tem que ficar aqui se apunhalando, né, para então ter um desenvolvimento espiritual, ter um desenvolvimento pessoal? Por que a gente não pode aprender as coisas pelo amor, né? Então tem aquela outra frase: se não é pelo amor, é pela dor, né? Por que a gente gosta da dor, né? Que apego é esse, de novo, né? Essa palavra apego. Que apego é esse com esse sofrimento pra gente, que a gente gosta de estar numa situação assim de ai, tadinho de mim, coitadinho. Não, cara, vamos lá, sabe? As coisas, a gente tem que ter cuidado com nossas ações, mas a gente tem que, tipo assim, pô, eu sou responsável por mim mesmo e pelos outros. Eu não tenho controle de nada, mas eu posso fazer a minha parte diariamente. Eu posso trabalhar meu corpo, minha mente, minha energia em uma direção positiva. E que direção é essa? É buscar essa motivação de que eu tô aqui não só para me satisfazer os meus desejos, mas que eu possa servir os outros. Os outros também precisam de ajuda. E quando a gente se une, a gente tem muita mais força. Quando a gente pega essa teia e vai criando essa teia no aspecto positivo, é muito mais fácil a gente viver a vida do que a gente isolado, tendo que batalhar contra o mundo, né? É muito mais difícil. Então a gente tem que cuidar com esse apego também ao sofrimento. Muitas vezes a gente gosta de sofrer e diz, é porque eu estou... é o karma, é meu karma, fica aquela coisa pesada, mas pô, o karma também pode ser positivo. O karma é ação. Ação é ação. O resultado é consequência da ação. O resultado não é o resultado por si só. Ele teve uma causa. Então olha para a causa, olha para a ação. Que ação é essa que você está fazendo através do seu corpo? Então essa ação é movimento, é eu pegar, é eu falar, mas também é pensamento. Muitas vezes você não mata os outros verdadeiramente de forma física, mas mentalmente você mata os outros. Energia, às vezes você tem energia para fazer o mal, mas você se controla, você não deixa o seu corpo agir, mas a sua energia está ali, pegando fogo, a sua mente está ali raciocinando. Eu só não faço isso porque, né? Mas então a gente tem que cuidar não só do corpo físico, mas da nossa energia, da nossa mente. Então acho que isso é um ponto importante quando a gente está falando de sofrimento. Porque a partir do momento que eu sou um ser totalmente responsível, movo apenas por apego, tenho expectativas, aí eu me movo assim, eu vou atropelando tudo e vou me enfiando num buraco. Aí quando eu tô lá no buraco eu digo, agora eu tenho que pagar minhas contas. Quem que te pôs ali, cara? Foi você mesmo, não é verdade? Então, tira a poeira do corpo e bora agir, né? Bora fazer alguma coisa, vamos meditar, vamos fazer yoga, faz terapia, enfim, vai numa academia, faz, sei lá, qualquer coisa que você possa desenvolver internamente esse potencial que você tem. Então, para finalizar, tem uma frase do Seneca que diz: eu sou escravo daquilo que tenho medo de perder. Então, acho que como reflexão fica aqui essa questão, né? O que a gente tem medo de perder? Eu acho que isso é uma boa forma de pensar, assim, sabe? Se a gente tem medo de perder a vida, por que a gente acha que a gente vai perder a vida se a gente perder o corpo físico, né? Quem que colocou isso na sua cabeça? Aonde você chegou a essa conclusão que o corpo físico, ele é o fim da vida, né? Se você tem tanto apego assim ao seu corpo físico, por exemplo. Se isso for assim, a existência ela é até meio chata, né? A gente vive 100 anos no máximo aí com muita sorte, com muito cuidado e acabou, né? Nossa, antes disso eu não era nem nada, não existia, e depois disso acabou, não tem mais existência, é um fim. Eu acho que isso é uma coisa meio deprimente da vida se a gente pensar dessa forma. Pra mim, né? Pode ser que pra você não, mas pra mim eu acho meio triste, assim, falar, nossa, acabou, né? O universo tão grande, eu tô aqui nessa Terra vivendo 100 anos, a Terra mesmo tem bilhões de anos, e eu vivi 100, vivi nem um segundo, se fosse colocar aí em tempo, né? Sei lá.
Então, o que me ajuda muito a superar esses momentos de dificuldade e sofrimento que eu tenho na vida é a meditação. A meditação, ela me coloca sempre nessa posição de observador. Quando eu estou observando alguma coisa, eu não estou me identificando com aquela coisa. Então eu consigo dar sempre, essa prática diária de meditação vai me colocando nesse lugar de observar as coisas, observar o movimento e não se fundir com o movimento. A gente olha o movimento e a partir desse olhar a gente toma então uma decisão do que fazer, em que movimento a gente vai se engajar. Mas de novo a gente tem que voltar e olhar o movimento e se engajar no movimento. É um processo, né? Volta do movimento, observa, se engaja, se movimente. Pare de novo e olha para onde você está indo e de novo vá. Sempre um processo de parar, observar e depois se engajar e quando estiver engajado parar de novo, né? Não termina, né? Não tem fim. Até que chega um momento então que a gente consiga, independente do movimento que a gente se enganje, a gente é essa base que está sempre ali presente, né? A gente não precisa mais parar para observar o movimento. A gente está sempre observando. Não importa que movimento que a gente decidiu seguir, a gente está sempre com esse olho aberto que está observando tudo o que acontece, principalmente internamente. Então, se eu pudesse te dar uma dica, o que fazer para não sofrer ou como evitar o sofrimento, primeiro de tudo é cuidado com as suas ações. Elas têm efeitos. Karma é ação. Resultado é consequência da ação. Então, cuidado com essa ação, cuidado com esse karma que você está plantando essa semente. E isso vai gerar um fruto, vai gerar uma planta. E em segundo momento, eu diria, medite. Busque mais tempo de silêncio consigo mesmo. Busque refletir sobre seus apegos, sobre suas expectativas, quais são seus medos. Não fuja disso. Se você fugir disso, você está fugindo da oportunidade de ser feliz. Olhe para o sofrimento, busque aprender com ele, mas lembre-se, você tem internamente esses referenciais que muitas vezes te colocam em situações de sofrimento. Então, olhe para isso e busque ter referenciais que te coloquem em situações de prazer, de felicidade, mas tudo algo mais sutil, não uma coisa sempre externalizadora. Busque algo mais internalizador, desfrute de algo que é mais interno, mais sutil, e assim provavelmente você vai ser mais feliz. Espero que esse vídeo tenha trazido alguns elementos aqui para você pensar, e é isso. Muito obrigado.